Bom, olá a todos. Eu sou Leandro Muniz, sou repórter na Select. Hoje a gente vai entrevistar a Ventura Profana, que é artista, pastora, cantora, escreve também, está com uma exposição agora no Centro Cultural São Paulo, uma instalação, então tem uma prática múltipla. Obrigado pela participação. Valeu, estamos aqui. Muito feliz. Bom, a primeira pergunta é que você cresceu num ambiente batista, né? Você é filha de um Uhum. alicerce cristão e a literatura bíblica é parte da sua formação. Acho que a primeira questão seria um pouco para você comentar dessa sua criação nesse ambiente. Sim, eu venho de uma família extremamente rígida e de uma tradição batista bem intrínseca. E meus primeiros incômodos de saber, assim, de querer entender. Na verdade, meus primeiros incômodos, eu acho que meu trabalho nasce um pouco quando eu começo a farejar e querer entender como a igreja entra nessa família. E, e aí, à medida que eu fui observando e que eu fui percebendo e descobrindo isso, eu fui percebendo que era sobre algo muito maior e que a minha história e a história da minha família era uma das milhares de histórias que se cruzavam e que eu acho que falam sobre muitas das discussões recorrentes e urgentes e que são discussões que têm levado um tempão até chegar até aqui, mas discussões como a própria colonialidade, como o estupro, como o racismo, como todas essas cargas desse regime cisgênero é, é, cruel e que hoje eu entendo como demoníaco. Então, quando eu fui observando esses padrões que se replicavam, eu fui me reconectando e fui fazendo as pazes com tudo aquilo que ficou meio. é, eu acho que com a mágoa, com uma mágoa, com uma culpa cristã, eu acho que com aquilo que a gente entende como culpa cristã, que faz parte desse processo de rompimento com a igreja e entrada, sei lá, aquilo que quem é crente fala que é ir para o mundo, né? Que ser desassociada ou ser desviada. Então, acho que houve um gap entre esse tempo entre essa frustração, essa decepção, essa saída da igreja, mas ao mesmo tempo é, eu fui me reconciliando. E aí essa reconciliação, ela vai resultar em todo o meu processo, né? Vai resultar em tudo aquilo que eu crio. Seja quando eu penso na figura da minha avó, na figura das minhas avós, na figura de minha mãe e na força na força, na beleza, na labuta, na fé, sobretudo, dessas mulheres que estão ali dentro, num regime que depois eu vou entender que é muito carneiroso, assim, que é esse regime escravocrata mesmo, esse Uhum. regime espiritualmente escravocrata, é, regido por Deus, que é o homem branco, que é o Senhor. Então, a partir disso, eu vou vou reelaborando a minha vida. Então, há uma mudança na minha própria conduta. Eu acho que eu me converto de novo, eu me reconverto, mas me converto de uma outra forma, porque eu entendo a minha missão, porque eu entendo que é sobre um processo de lavagem cristã no que compreende disputar o nome de Jesus, porque a gente entende que no nome de Jesus há poder, que o nome de Jesus é nome sobre todos os nomes. Então esse nome é um ponto-chave, mas também o legado de Jesus, a própria imagem de Jesus, eu vou criando um paralelo entre a minha existência preta travesti e as próprias narrativas de trajetória de Jesus, ou seja, quando Jesus foge de casa aos 12, quando Jesus volta para Jerusalém aos 30, já no auge do ministério, quando Jesus é condenada por Roma à morte mais cruel e humilhante e sangrenta e né, que aquilo que
E debaixo de uma estimativa de vida de 35 anos, que é, que é a realidade que é enfrentada até hoje, no Brasil sobretudo, quando se é uma travesti preta. Então, É. eu fui coendando isso e, eu vou seguindo vários caminhos para poder elaborar aquilo que eu entendo como evangelho do fim, mas também como um processo de edificação, e que é um pouco do que eu tenho trabalhado recentemente. É. E sobre a sua formação artística, você em algum momento fala que isso surgiu da sua experiência religiosa, mas eu também queria entender um pouco a sua formação, no Uhum, sentido amplo, né, uhum. como artista. Eu acho que a estrada é talvez a minha maior escola, a, né, a, as veias dessa terra são os caminhos pelos quais eu mais aprendo sobre a vida e sobre também o fazer artístico. Mas, e aí, quando eu penso em quem sou enquanto cantora, por exemplo, durante toda enquanto uma oradora, enquanto enfim, uma líder em algum lugar, uma líder espiritual, uma líder religiosa, porque em determinado ponto eu vou disputar isso, é, eu penso muito nesse tempo, nesses 18 anos que eu passo dentro da Igreja Batista e depois dentro de uma vertente de uma filha, digamos assim, de uma outra denominação que vem de uma dinâmica batista, mas que depois se emancipa, que é a Igreja Cristã de Nova Vida, que é a igreja do bispo Walter McAllister, isso no Rio de Janeiro, já quando eu me mudo para o Rio. E é quando também eu consigo pintar, porque eu tinha meio que uma certa como minha família, minha mãe era da equipe de programação de cultos, meu tio pensava em peças de teatro para as campanhas da Convenção Batista, para as campanhas de missões, e eu Uhum, atuava e eu dançava, eu cresci vendo isso. E dentro da igreja era possível produzir, e era possível colocava como alguém que queria e que acreditava nisso, então sei lá, eu pintava, Mona, eu pintava. Assim, uhum, acho que até um pouco daquilo que eu fui desenvolver dentro da prática de performance vem muito dessa memória e dessa experiência. Mas eu, enfim, fiz curso de discipulado, fiz curso de evangelismo, fiz curso de escola bíblica infantil, e em um determinado momento eu fui dar aula para criança. Mas quando eu vou para o Rio de Janeiro na minha vida secular, eu começo a estudar publicidade e marketing na FITEC, e que hoje, para mim, é relevante pautar um pouco, porque eu percebo que meus caminhos também foram influenciados por essa dinâmica que eu aprendi lá. E aí depois eu faço o Icabum, que foi uma escola livre, que eu acho que foi extremamente importante para uma geração de criadores e de pessoas sensíveis preta das periferias uhum, do Rio de Janeiro, assim, mas que também era um programa que tinha em Belo Horizonte, em Salvador e em Recife, e que também foi mediante a esse lugar que eu publiquei meu primeiro livro e que eu pude ir para Belo Horizonte pela primeira vez, que é quando eu começo a me conectar com o cenário artístico, sobretudo da literatura de Belo Horizonte, e aí depois vou fazer uma residência artística, que foi minha primeira residência artística, numa grande confusão, numa grande polêmica, que foi o Museu do Sexo, que eu caí de gaiata no navio, e enfim, caí numa residência super complexa, com uma curadoria super questionável e violenta e abusiva. E isso me ensinou muito sobre os próprios processos da dinâmica do meio artístico, mas também pude me conectar com Bruna Cury e com Camila Melchior, naquele momento o coletivo Coyote, que foram experiências que me posicionaram e que, enfim, me aproximaram cada vez mais da arte contemporânea.
E aí, sei lá, fiz Universidade das Quebradas, que é um programa da Heloísa Buarque de Holanda da UFRJ, que era um curso de extensão, porque me feria não ser acadêmica Uhum. e eu precisava de alguma forma aprender a me relacionar com esse universo e com esse grande monopólio de formação de conhecimento, assim, de formação de conhecimento legítimo ou legitimado e foi importante também. Então eu sempre fui meio que circulando e rodando, assim. Vim para São Paulo, comecei a fazer show, que aí eu acho que foi um pouco de uma. De quando eu começo a cruzar um pouco do limite de performance para o próprio show, para a dinâmica do show. E aí fui, enfim. Aí fiz Bolsa Pampulha também, que foi um processo de 6 meses ano passado, que foi fundamental. É, para o desenvolvimento do meu trabalho é quando eu gravo o Resplandecente como uma proposição dentro do museu, é quando eu começo a lidar com a institucionalidade, com toda a questão da instituição e das negociações com Secretaria de Cultura e polêmicas do tipo, quando meu trabalho começa a chegar num lugar de um limite, porque as pessoas começaram a se chocar. A família tradicional mineira começou a enlouquecida com uma travesti que se coloca, né, como pastora e que vai cantar sobre o evangelho e que vai disputar de fato o nome de Jesus. É, enfim, Uhum. vou rodando, vou rodando. Sim. Mas é interessante você ter comentado disso, porque tem um trabalho seu que você, sobre uma estampa militar, você escreve nem eu nem minha casa servimos ao Senhor. E esse Uhum, senhor é muito interessante porque ele quer dizer tanto o senhor, ele remete a muitos senhores, né? Ele remete ao poder militar, ele remete ao patriarcado, ele remete ao poder religioso, então tem uma síntese ali de uma série de poderes que o trabalho um pouco critica. uhum, Também me chamou a atenção na sua instalação no CCSP, porque eles usam aqueles painéis brancos para criar salas, e você cria a sua sala com tijolos baianos à vista, desses que são usados nas construções de periferia e tal. Então tem uma, de algum modo também tem uma crítica da própria estrutura da arte quando você faz esses painéis com esse tijolo. E aí eu uhum, fiquei pensando que existe uma mudança, né, na construção do trabalho. E eu queria saber de você, uhum. o que a presença das travestis no campo artístico tem mudado de construção de conhecimento mesmo? Que mudanças epistemológicas a presença de travestis no campo da arte tem proporcionado? Muitas coisas aí, né? Muitas coisas. É importante pensar que nós, travestis pretas, fomos e somos desprezadas e excluídas e escorraçadas de todos os lugares, de todos os espaços. O campo das artes ele é um dos muitos, como o próprio meio da rua mesmo, do dia, do dia a dia, do cotidiano. Nós somos como do próprio circuito da infância, nós somos afastadas desse campo, dessa presença. Uhum, E eu acredito que isso por um motivo muito pontual, que abre para o infinito, que é o fato de a nossa vida e a nossa existência pôr em xeque o grande mito, a grande mentira cisgênera é, 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 né, eurocêntrica, assim, que vem de todo esse processo colonial mesmo, que vem de toda essa grande enganação e de um sistema, de um processo doentio, logicamente frustrado, logicamente medíocre, morno. Então, o que nós, né, o que nós travestis pretas, sobretudo, temos erguido
temos plantado é um legado que tem como parâmetro a excelência, primeiro, antes de tudo. Eu acho que a gente, considerando toda a carga de todo o julgo, toda a carga de violência a qual nós somos expostas e a qual nós somos, quer dizer, é muito, eu acho que tem muita coisa aí de fato, assim, acho que é pensar num processo de mortificação de corpos que são espiritualmente super poderosos, assim, sabe? Corpos que têm operado milagres, não é de hoje. Acho que se a gente está viva, se a gente vive hoje uma Erika Hilton sendo eleita para a Câmara dos Vereadores de São Paulo, se a gente tem uma Erika Malunguinho pautando as questões e eu acho que pensando a proteção, o cuidado com populações quilombolas, com populações de rua, com populações que esse mundo deseja eliminar, a gente não está pensando e a gente não está fazendo só por travestis. Eu não faço, meu trabalho não é só para travestis. Eu sou uma travesti, eu vivo sendo travesti, isso é inegociável para mim. Eu confio em travestis. Eu acho que todos os julgamentos, todas as leis de ética caem por terra quando a gente está falando da nossa experiência de vida, porque o tempo todo nós somos despejadas no pior lugar desse mundo. Então acho que a gente vem inaugurando um outro tempo, a gente vem inaugurando outras formas de sentir. Acho que a gente vem inaugurando, assim, esse processo de inauguração é um processo de muitos e muitos e muitos anos. Ele não se inaugura agora, ele não se começa agora com a minha geração, com essa geração que temos aqui. Nós somos filhas de Uhum. muitas outras. É, e aí eu acho que isso, é, quando a gente envergonha a cisgeneridade, a maneira como a cisgeneridade se relaciona com o sexo, a maneira como a cisgeneridade se relaciona com o afeto, a maneira como a cisgeneridade se relaciona com a sensação e o sentimento de posse, a maneira como a cisgeneridade e o regime cisgênero, ele está extremamente vinculado a um regime que é racista, a um regime que é sexista, a um regime que é misógino, a um regime que é machista, doentio, que é diabólico, que é demoníaco e que precisa acabar porque é desequilibrado. Então, eu acho que nós, quando falam assim, você não é mulher de verdade, assim, enfim, já entrando em uma outra dimensão da discussão, mas eu queria falar sobre a questão do natural, né? Eu acho que o nosso fôlego, a nossa habilidade de transmutar, ela tá extremamente, ela é filha da essência mais pura divina e da essência mais plena de natureza, assim, daquilo que eu percebo como vida. Então, é sobre quando a gente pensa na nossa existência em todos esses espaços, nos espaços da geologia, da geografia, da física quântica, da tecnologia, nos espaços de saúde, nos espaços de educação, a gente está pensando em uma reconciliação de fato com a vida, uma reconciliação com é, outras possibilidades de ser que estão muito mais para o campo do infinito e da infinitude universal, plena daquilo que é inominável, daquilo que é inapreensível, é, em resposta a uma mediocridade que é binária e que é, enfim, cisgênera, que é bem pequenininha. Uhum. É interessante, você comentou da eleição da Érica, por exemplo, e esse ano a gente teve essa mudança, acho que
a gente teve 25 pessoas trans eleitas no Brasil. E no campo da arte também, esse ano, muitas pessoas trans e travestis têm aparecido e circulado. Isso é muito interessante. Então tem uma mudança rolando em vários lugares. Curiosamente, a gente está sob um regime de extrema direita, né? Então aqui você, se historicamente a gente entende todos os racismos, sexismos e preconceitos que estavam segregando a comunidade trans e tal, é interessante que essa explosão aconteça agora, né? Aqui você deve essa mudança e essa ocupação dos espaços de poder pelas pessoas trans nesse momento. Eu acho que isso é muito delicado, porque assim, a gente tem uma ilusão de que a gente tem realmente feito isso. Porque é incomparável 25 travas sendo eleitas hoje com todo o peso de quantos homens sendo eleitos há quantos anos, todos os anos, o tempo todo. Quantos homens brancos sendo. Sabe, tipo assim, ainda não dá pra. Ainda não há equilíbrio, está longe de haver equilíbrio. Sob quais condições nós, travestis, temos sido postas dentro desses espaços de arte, sabe? Porque, ok, a gente está fazendo, vocês estão, né, negociando e ganhando, lógico, os seus selos anti, anti trans, anti-transfobia, os selos todos, né, de tipo anti-racismo, anti-transfobia, anti-misoginia e coisa e tal. Só que a gente ainda está trabalhando recebendo R$ 0. A gente ainda está trabalhando sem ter casa para morar. A gente ainda está trabalhando expostas a toda sorte não, todo azar de violência e de violência nas pequenas coisas, sabe? Violências racistas quando a gente está lidando com secretárias de cultura, quando a gente está lidando com o, né, com as pessoas que de fato ocupam os lugares de poder mesmo, assim, sabe? Com os dirigentes dos centros culturais, enfim, há uma cadeia para ser alcançada e há ainda uma demanda que, como a Denise Ferreira da Silva coloca, é impagável. É Uhum. uma dívida impagável. Então, assim, não estou feliz, não estou satisfeita, não tenho descanso. É, não acho que tenham trabalhado da melhor forma, porque acho que não me dão o melhor. Então, assim, ok. O CCSP tem uma travesti preta como capa da 30ª edição da exposição. Mas sob quais condições nós fomos colocadas para produzir? Sabe, eu continuo não acreditando no amor do CCSP e dessas instituições em relação à minha pessoa, em relação a travestis pretas, em relação a corpos pretos, sobretudo, a corpos indígenas, a experiências de vida indígenas. Então, assim, eu acho que é um abismo. A gente está falando sobre um abismo, a gente está falando sobre uma ferida né, milenar, porque se a gente pensa que Jesus foi morta há 2000 anos, então, Mona, tem no mínimo aí, diante dessa narrativa linear ocidental baseada no extermínio de um espírito que eu reconheço como mais próximo do meu do que de um senhor, do que de um senhor feudal, do que de um senhor de engenho, do que de um senhor, né, do que de um latifundiário, um senhor latifundiário, do que de um juiz da Suprema Corte, do que de um, enfim, e por aí vai. Uhum. Você também mencionou agora há pouco sobre o quanto a presença de travestis e pessoas trans nesse campo poderia um pouco servir como uma ferramenta de cura, né, de algum modo, como um antídoto a essas violências todas.
E eu acho interessante que você faz música, você tem os cultos, você tem as instalações, os objetos. Como que você vê esse trânsito entre essas diferentes práticas, assim? É, eu acho que para alcançar determinados terrenos, a gente precisa se adaptar. Então, acho que tem a ver com adaptação, com a importância de. Eu acho que, por exemplo, eu falo. O ponto principal do meu trabalho é a Bíblia. O objeto fundamental do meu trabalho é a Bíblia, que é o livro mais vendido de todos os tempos, que é o livro pelo qual os juramentos são feitos, mas quantos curadores, quantos galeristas, quantos colecionadores dominam o saber e o conhecimento bíblico? Muito se sabe sobre Foucault, sobre a porra toda, sobre a Letícia, sobre todo mundo, mas Bíblia ninguém lê. Bíblia ninguém conhece. Só que a Bíblia é o livro guia da maior parte da população dessa terra. Se a gente vive hoje um tempo em que a extrema-direita está pintando no poder, está desgraçando essa terra, está plantando morte por todo canto, é porque tem uma galera sendo doutrinada biblicamente. Então, assim, ninguém pega no veneno real, porque o veneno é Uhum, cristão. O veneno se o veneno é neopentecostal, a gente precisa elaborar antídoto mediante o veneno. Não adianta. Não adianta. Porque, né, hoje a gente pensa que a maior parte. Onde estão as mulheres pretas dessa nação? Assim, a maior parte das mulheres pretas, elas estão em terreiros de candomblé. Elas, lógico, que estão, sempre estarão. E sempre serão a razão e o verdadeiro motivo e o axé e a vida. Isso é fato. Mas existe um número absurdo de mulheres pretas dentro das congregações, sendo pedra espiritual fundamental para esses homens dominarem, sabe? Tipo assim, por conta de uma série de processos, porque a polícia militar está matando seus filhos. Então essas mulheres estão onde? Estão pedindo. É muito delicado. E aí, assim, tem uma música que Itamar Assunção canta que me guia muito, que é Vá Cuidar da Sua Vida. Dentro dessa música ele vai falar um pouco sobre esse processo, né? É uma música que eu não sei quando foi composta, mas eu imagino que já há alguns anos. E aí, tipo assim, o que eles estão falando é que os terreiros de candomblé estão sendo superlotados por pessoas brancas e que a população preta está migrando para dentro da igreja, porque a verdade é que se você mora numa favela e se você tá com um paletó e uma Bíblia debaixo do braço, talvez você tenha um pouquinho menos de chance de ser alvejado e olhe lá. Mas assim, existe um plano que é o plano que é ofertado como um plano de salvação. Há uma realidade de condenação que recai sobre corpos que não são brancos, e esse plano de salvação é o plano do embranquecimento. E é o que tem acontecido. Isso é um plano de política pública que não vem de hoje. E é um processo de estupro, é a maldição de Cã sendo implementada. Quando a gente pensa, por exemplo, nos territórios de Cordovil sendo dominados por um tráfico cristão, por um tráfico de influência cristã. Quando você pensa no MC Smith cantando Dono do Ouro e da Prata, Jesus, o prêmio da guerra é morrer como homem.
quando a gente começa a escutar Racionais e ver Racionais capítulo 4, versículo 3, quando a gente começa a perceber que a nossa gente, o nosso povo é extremamente influenciado por uma dinâmica cristã que escraviza as pessoas espiritualmente e que consegue se dar conta de escravizar as pessoas espiritualmente, dá conta de escravizar as pessoas em qualquer outra instância, aí, Moninha, é babado. Uhum. É interessante, você está falando, tem um aspecto apocalíptico, né, nisso que você está descrevendo, e tem na sua música também um aspecto apocalíptico e litúrgico ao mesmo tempo. Eu queria Uhum. entender um pouco para você como que é essa relação desse clima apocalíptico e litúrgico com a questão da travestilidade. Claro, assim, que no seu trabalho sempre está interrelacionado travestilidade, raça, gênero, classe, mas eu queria entender um pouco essa intersecção dessa forma com essa experiência. Uf. Eu, eu acho que esse lugar do apocalipse ele já está um pouco saturado. Eu acho que a gente tem se apegado muito à ideia do fim do mundo e pouco à ideia de não sei, eu tenho sentido isso, assim, que, ai, sobretudo com a pandemia, mas assim, é porque não é linear, não é sobre um processo linear, é sobre o tempo espiralar de Leda, né? É sobre tudo, é sobre uma outra movimentação, é sobre uma outra coreografia. E aí eu acho que é sobre viver em todos os tempos, é sobre o tempo do apocalipse, mas é sobre também viver o tempo do Gênesis. É sobre também viver o tempo das lamentações. É sobre também viver o tempo de reconstrução de fortalezas para o nosso âmago, assim como no tempo de Neemias. São 66 capítulos na Bíblia. A gente fica, ai, Apocalipse, Apocalipse, Mona, são 66 capítulos. É coisa pra caralho. Então, assim, viajei aqui, mas assim, é isso, é porque eu tô preguiçosa com essa pauta apocalíptica. Eu já tô, ai, foda-se. Mona, eu vivo no apocalipse a long time. Porque a travesti vive o apocalipse desde sempre. Porque ela sempre é colocada, porque a vida dela é perseguida o tempo todo. Porque desde que ela vive, ela é caçada. E, enfim, eu acho que talvez seja aí um pouco que mora essa relação. Uhum. E eu também fiquei pensando, queria entender um pouco melhor como que funcionam os cultos, porque, por exemplo, na exposição tem um flyer dizendo que a pessoa pode marcar e tal. Eu queria entender um pouco como que funcionam os cultos. Já funcionaram de inúmeras formas, de vários jeitinhos se cultua. A palavra de Daisy diz que onde tem duas ou três reunidas no nome dela, ela vai estar lá. E então acho que não tem muito um modelo padrão engessado. Eu acho que tem muito a ver com a chave do encontro, com a coisa da congregação mesmo, assim, da possibilidade de congregar. E aí eu entendo que é isso, porque na verdade, para falar sobre culto, a gente vai falar sobre igreja, sobre a congregação. E a congregação e a igreja, ela não se estabelece só no culto. Ela está presente em diversas camadas, em diversas atividades, em diversas instâncias. Então, ela está presente na etapa da educação, ela está presente na etapa. Ela é ela é um grande grupo, né? Então, Uhum. enfim, eu acho que ela vai ocupando vários lugares. E o culto, ele é a grande celebração. Então, ele tem a ver com louvor, sobretudo. Não existe um culto sem louvor. Então, o louvor é esse momento de transe, né? Que a gente vai sendo conduzida a um espaço de meditação mesmo, a um espaço de intimidade com o nosso interior.
Então é sobre a gente mergulhar dentro de nós e a partir daí entrar num fluxo e num fluir de um rio espiritual, de um rio de vida. E aí que é um rio que cura, é um rio que lava, é um rio que restaura, é um rio que questiona, é um rio que gera e que invoca mudança, mudança de Uhum. hábitos, que eu acho que é isso, né? A gente começa a repensar a nossa conduta de vida para que a gente possa viver, para que a gente possa se plantar na eternidade. Então, e tem os sermões, né? Os sermões da montanha, mas aí os sermões da montanha com a gente é outra coisa, entendeu? É uma outra dinâmica, é um babado que às vezes é. Enfim, eu acho que tem a ver com essa coisa da condução coletiva mesmo, de como que a gente consegue ir trocando experiências sobre essa travessia, tanto pelo mar quanto pelo deserto. Legal. Tem uma coisa que me chamou a atenção na sua instalação do CCSP, que tem uma caixinha de dízimo na entrada, de Lógico. doações, não sei. Como que funciona o dízimo na sua igreja? Mona, a gente precisa entender assim, é sobre um processo de reparação, é sobre um processo de restituição. Então, assim, eu não nasci com os meios financeiros, eu não sou herdeira, tudo me é negado, tudo me foi negado. Por ser travesti, o mercado de trabalho me despreza, me não se relaciona comigo a não ser o mercado sexual. E aí é sobre estar em todos os lugares e não só cativa à prostituição. Então, eu acho que há uma responsabilidade, há uma urgência na cobrança. Assim, quando eu sempre brinco que não é porque Denise diz que a dívida é impagável que a gente não está inventando dia após dia boletos e formas de essa dívida ser cobrada e ser paga. Cai. Desculpa. E ser cobrada e ser paga. Então, a gente precisa falar sobre dinheiro, assim, porque o que foi roubado é. Porque, pense, se time is money e time is energy, energy is money. Então, tipo assim, essa equação do tipo, Mona, o tempo, me roubaram tempo, me roubaram energia, e tempo e energia é dinheiro e é poder. Então, assim, é sobre o equilíbrio disso, assim, você, né, quem me roubou precisa me pagar. A cisgeneridade precisa me pagar por tudo que me roubou enquanto uma experiência de uma experiência vital travesti, da mesma forma como a branquitude, sobretudo a branquitude, precisa abrir dessa dessa desgraça colonial, né? E assim, não tem como não pautar dinheiro, não tem como pautar financiamento, sabe? Sobretudo num período de... Enfim, a gente vive na miséria, a gente vive né, a população preta travesti, a população preta trans, as populações quilombolas, as populações indígenas vivem entregues à escassez suprema, porque a branquitude rouba tudo, roubou tudo, fudeu tudo, desgraçou tudo. Então, assim, o dízimo é sobre esse processo tem muito a ver com esse processo de restituição, assim, e em pensar que, por exemplo, a arte, arte, tá bom, arte é cara pra caralho pra fazer. Uma impressão fine art é pencas cara. Uma moldura é pencas cara. Fazer objetos é pencas caro. Que circulação, como é que se dá a circulação de dinheiro dentro desse sistema de arte, dentro desse mercado de arte? Por que que arte que eu faço vale R$ 50 e uma arte que uma pessoa branca herdeira faz vale US$ 50.000? Qual é que equação é essa, que conta é essa? Então, acho que quando eu trago a coisa do dízimo é uma provocação a esse lugar. Muito legal.
Eu separei uma última pergunta que eu queria entender também, porque como que você pensa esse trânsito entre os cultos, esses encontros, a congregação, quando isso acontece, digamos assim, de forma mais orgânica e direta na vida, e quando isso acontece dentro de um espaço de arte, dentro de um espaço expositivo, como o caso do CCSP? Acho que a gente precisa sempre saber em que terreno que se planta. Então, acho que tem um estudo de terreno mesmo. Eu acho que com cautela em todos os espaços, pedindo os devidos agôs, porque toda a terra tem dono. Então, assim, acho que tem muito disso, de muita cautela. É, E as coisas vão se revelando, né? É, as tensões elas vão sendo reveladas e à medida que elas vão sendo expostas, eu vou observando e as coisas vão sendo remoldadas, assim, vão sendo adaptadas. Então, acho que tem essa chave da adaptabilidade, que eu acho que tem muito a ver com a própria qualidade de transfiguração e de transmutação, é, que é a priori da travestilidade. Então, eu acho que tem essa coisa de um samba mesmo, de um samba enquanto é isso. Pela primeira vez a gente está conversando, Pencas, falei pouco a palavra guerra, que é uma palavra que eu falo muito, assim. Eu percebo que em todos os campos a guerra está dada. Mesmo dentro do nosso arraial, nós estamos mastigadas de tanta dor e de tanto sofrer. Então, é muito difícil elaborar espaços de fato livres de uma memória e de uma lembrança que é colonial. No entanto, quando você está num espaço como o CCSP, a gente está dentro da casa do inimigo, a gente está dentro de uma dinâmica inimiga, a gente está dentro de um espaço que é um espaço que não conspira para o meu bem, né? Mas ao mesmo tempo é um espaço que é importantíssimo de se ter e de se ter e de se ter mesmo. Então acho que tem uma dinâmica que é de tomar posse, porque tomar posse do CCSP fala muito sobre o processo de restituição que eu estava falando. Eu preciso estar lá, sabe por quê? Porque eu não vou queimar esse lugar. Eu não vou incendiar esse lugar. Eu não vou derrubar esse lugar. Porque quando eu tô lá dentro, eu estou derrubando, eu estou incendiando esse espaço. Então é muito sobre derrubar. Tem um trecho de Eu Não Vou Morrer, que é uma música minha que eu canto, né? Que é para derrubares, para. Eu, sou, eu tenho um problema com. Para derrubares, para arrancares, para destruíres e para arruinares, edificando e plantando. Então, a minha edificação e a minha plantação, a nossa edificação e a nossa plantação em todos os campos, automaticamente implica na destruição, na ruína e no fim desse regime maligno que a gente tanto fala e que está em todos os cantos, inclusive em mim, né? E em você. E, e, então acho que não tem. Por isso que Jesus fala sobre o julgamento, assim, né? Pra gente tomar cuidado com o julgamento, porque a marca colonial está em mim também. Eu também fui conduzida, eu também fui educada numa dinâmica racista e numa dinâmica machista, numa dinâmica cisgênera. Mas há um processo de batismo, de matar o Senhor dentro de nós, de matar o pensamento embranquecido dentro de nós dia após dia, né? De se refazer, de se reelaborar. Enfim, fui lá embaixo, né? Desci a ladeira, fui correndo. Já nem sei mais onde estou.
Não, muito bom. Eu acho assim que de perguntas que a gente tinha preparado era um pouco isso. Não sei se você quer comentar mais alguma coisa. Hum, acho que é isso, né? Acho que é, tem um, tem sido muito importante para mim pensar na questão do aprendizado, assim, né? Do constante aprendizado. Então, tenho, tenho sentido muito esse tesão em aprender cada vez mais, em descobrindo, em criando desdobramentos, tecendo desdobramentos de tudo isso. É, é isso, Mona. Super obrigado, então. Eu vou interromper aqui.